Já que não houve o esperado arrebatamento, como alguns previram, que seria em 23 de setembro desse ano, de 2025, então a pergunta é, faltam 7 anos para o arrebatamento? Será que faltam 7 anos, já que não houve 7 anos antes, será 7 anos depois? O arrebatamento, sim. Nós vamos ver na Bíblia que a Bíblia fala de arrebatamento. Arrebatamento, sim. Agora, secreto, não. O texto que eles, inclusive, é muito usado por aqueles que pregam arrebatamento, porque é o único texto que realmente fala de um arrebatamento, é 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Mas esse texto, ele se situa exatamente na volta de Jesus, na segunda vinda de Cristo. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. O erro de muitos foi acreditar nos líderes sem verificar o que diz a Bíblia sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E esse texto que eles usam pela metade, né? Ou seja, e nós os vivos seremos arrebatados, mas omitem que quando diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, ou seja, na primeira ressurreição. E então, junto com os vivos, é que serão arrebatados nas nuvens. Então, para que houvesse o arrebatamento dos vivos, necessariamente teria que haver a ressurreição dos mortos. E isso não houve em 23 ou 24 de setembro de 2025. Então, não seria de esperar que os vivos subissem na frente dos que morreram em Cristo, porque a Bíblia não admite isso. Então, foi falsa profecia, né? Podemos dizer claramente que se tratou de falsos profetas, com falsos ensinos contrários à palavra de Deus. Então, o arrebatamento, sim, haverá sim. E esse arrebatamento é por ocasião da volta de Cristo, quando todos juntos, os mortos ressuscitados, junto com os vivos que serão transformados num abrir e piscar de olhos, eles subirão para o encontro do Senhor nas nuvens. Então não haverá um arrebatamento secreto, porque Cristo virá com todos os anjos em sua glória, ao som de trombetas. Então é um arrebatamento visível, uma volta, a maior manifestação de todos os tempos, uma volta bem visível e bem estrondorosa. Ninguém vai deixar de ver esse grande acontecimento. Por isso que então o arrebatamento não aconteceu como previsto no dia 23 de setembro. Mas vem a pergunta, e por que essa data? Por que 23 de setembro e por que agora em 2025? Primeiro é que quem usa desse ensino, dessa doutrina, se mostrou falho, né? Então foi um falso ensino, mas eles usavam baseado na profecia de Daniel. Eles pegaram a profecia de Daniel e só aplicaram as 69 semanas até Jesus, até o batismo de Jesus. Mas pegaram a última semana e ficou a última semana como se vagando aí no tempo e no espaço, até se encaixar 7 anos antes da volta de Jesus. Perceba que essa doutrina do arrebatamento implicitamente estava datando a volta de Jesus, porque se houvesse arrebatamento agora 23 de setembro de 2025, então era só contar 7 anos exato, e 23 de setembro de 2031, eles então aguardariam a segunda, né, ou a terceira volta, como eles acham que, dependendo como pregaria, que Jesus viria, mas só que dessa vez ele viria para passar aqui na Terra um milênio aqui na Terra. Então veja que outro ensino falso, outro ensino falho, que dizer que depois desses 7 anos, né, depois do arrebatamento, Jesus voltaria com os salvos que foram arrebatados e ficaria aqui na Terra durante 1000 anos, também contrariando totalmente a Bíblia, conforme João 14,3, que Jesus diz que vem nos buscar para levar onde ele está, e o Apocalipse, né, capítulo 20, quando fala dos 1000 anos no céu, não aqui na Terra. Mas o outro conceito que nós podemos entender é que esses 7 anos, embora eles não, digamos assim, estivessem ensinando o final dos 7 anos, mas estavam ensinando o início. Se realmente o início era em 2025, então também implicitamente estava aí colocando de que dentro de 7 anos ocorreria a volta de Jesus. E essa data é fundamental, uma vez que
não poderia ser mais do que 2025. Alguns poderiam até esperar 2023, né, até 2030, 7 anos cheio. 2024 também, até 2031 não daria 7 anos cheio, mas ainda seria possível. 2025 então foi o limite do ano para que pudesse haver, né, 7 anos até 2031. E seria 7 anos de ponta a ponta. E até aqui tudo bem, porque biblicamente isso é possível, né? A Bíblia usa muitas datações, inclusive no período dos reis, de ponta a ponta, sem ser um período cheio. Inclusive o próprio Moisés, lá em Deuteronômio 2, logo no início, acho que é 2:38, diz que o tempo de peregrinação no deserto foram 38 anos cheio, né? Mas quando pega o início, quando ele sai do Egito, e o final de 38, que já é o início do 39, então dá 40 anos de ponta a ponta. É o caso aqui, né? Dá 7 anos de ponta a ponta, sem considerar o tempo cheio. E isso Jesus faz, né, como se fosse abreviando o tempo. Então, com base nisso, né, nesse critério de 7 anos antes do final do sexto milênio, então realmente 2025 é o limite. Não pode ensinar agora mais um arrebatamento em 2026 ou 27 ou 28, senão estaria jogando o final do sexto milênio sempre para frente, 2032, 33, 34. Isso seria, já que errou e falhou na previsão, então não adianta, né, ficar jogando, remarcando, porque isso já mostra que o outro erro mais falho ainda e inadmissível. E é melhor admitir o erro do que estar fazendo esse tipo de costura, né, de remendo. Logo, podemos entender que esse critério dos 7 anos continua válido. Não pela profecia de Daniel, né? A validade dele não está baseada na profecia de Daniel, uma vez que não existe profecia de tempo para a nossa época, não existe nenhuma profecia realmente de tempo da Bíblia, né? Ou seja, um tempo profético que diga que vai acontecer algo após, né, ou durante o período profético. Nós, quando falamos inclusive da profecia de Daniel 12, 11, 12, dos 1.290 dias e 1.335 dias, não há nenhum evento profético durante esse período, nem no final dele. Daniel 11 apenas coloca quando se iniciaria os 1.290 dias, mas não prevê nada que aconteça durante o período nem no final. Então pode-se dizer que não é um tempo profético, é apenas um tempo de espera que Deus ali está informando e que nós estamos estudando e ainda vamos continuar estudando sobre essa profecia. Mas é outro assunto. Então, essa questão dos 7 anos, ela não está baseada em profecia, está baseada num padrão divino que está em toda a Bíblia, quando mostra lá que sempre no sétimo, ou seja, o sétimo dia, ou sétima semana, ou sétimo mês, ou sétimo ano, sempre se referindo a 7 tempos. No sétimo tempo, então, vem o final, vem a vitória, ou vem a destruição. E isso começa lá na criação. A primeira contagem de tempo está lá na criação, quando Deus fez o mundo em 6 dias, e no sétimo ele descansou. Então esses 6 dias foi de trabalho, e o sétimo dia deixa bem claro que é de descanso pelos 6 dias que trabalhou. Então, até hoje nós temos o ciclo semanal, né? A única origem do ciclo semanal é a criação. Não há origem astronômica, não há origem histórica sobre a semana de 7 dias. Essa origem ela é bíblica e ela está baseada na criação. E a criação em 6 dias e o sétimo dia de descanso é o Shabá. Daí vem também a semana milenar, de 6.000 anos de pecado, de choro, de pranto, de dor e de sofrimento, e o sétimo milênio de descanso, de paz e restauração no céu. A Bíblia continua com esse padrão de 7, inclusive logo em seguida com Enoque. Deus deixa, digamos assim, registro, né, o rastro, ou pista na história, para que a geração posterior venha entender como Deus está agindo e as informações e as mensagens que ele está deixando na sua palavra. Adão foi o 7º patriarca após, Enoque foi o 7º patriarca após Adão. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque, enquanto o 7º patriarca, ele foi levado por Deus para o céu. Deus então cumpriu aí um padrão divino de esperar até o 7º, e o 7º é que foi levado para o céu, simbolizando aí o 7º tempo de restauração, o 7º tempo o 7º tempo milenar, quando os salvos estarão no céu durante o 7º milênio.
E esse padrão ele prossegue ainda quando Moisés ele sobe ao Monte Sinai. O livro de Êxodo mostra claramente que Moisés ele subiu ao Monte Sinai 7 vezes. Na quinta vez, ele teve que esperar 6 dias no pé do monte e somente no 7º dia é que Deus o manda subir, conforme Êxodo 24. E a 7ª vez, então, que Moisés sobe o monte, está registrado em Êxodo 34, é então quando ele desce, o seu rosto resplandece. Isso significando o brilho da glória que será refletida, né, que os salvos vão refletir só no 7º tempo milenar. E mais uma vez aqui, todas as vezes que Moisés subiu, encontrou com Deus, falou com Deus, mas somente na 7ª vez o seu rosto resplandece. Isso Deus quis deixar mais uma mensagem para nós, para que a gente entendesse esse processo de 7. E ainda mais, né, Deus instituiu o ano sabático, assim como também o ano jubileu. Lá em Levítico 25 está descrito que a cada 6 anos a terra deveria descansar. E também nesse período, né, qualquer escravo hebreu, todo escravo hebreu, ele deveria ser liberto no ano sabático, ou seja, no 7º ano de descanso também para a terra. Porque um hebreu ele não poderia ser escravo mais do que esse tempo. Foi o tempo determinado por Deus. Durante 6 anos ele poderia ser escravo por dívida, né, mas nunca tratado como escravo, e sim como um jornaleiro, um trabalhador. Se por acaso ele precisasse se tornar escravo por dívida ou pobreza, qualquer que fosse a situação, mas no 7º ano ele seria liberto. E é isso Deus deixou instituído para o seu povo, para que eles cumprissem, embora que não há registro na Bíblia que Israel tenha cumprido essa determinação divina, muito menos também um jubileu, né? A cada 50 anos, um ano jubileu, era o ano de devolver as propriedades para o antigo dono, o ano de libertação total e também de descanso para a terra. E isso também a gente não encontra registro bíblico de que Israel tenha cumprido, porque Israel parece que não se mostrou que confiou em Deus, e por isso que lá em Levítico 26, 34 a 45 fala que apesar desse aviso, Israel não cumpriu, e Deus diz lá o que aconteceria com a terra, né? Ela ficaria desolada, e foi o que aconteceu na época de Jeremias, né? Por não ter guardado os sábados do Senhor, conforme ele determinou. Esses sábados seriam os anos sabáticos e jubileu, então houve o cativeiro babilônico por conta disso. Ainda também essa lição aprendemos através aí da história de Jericó. A queda dos muros de Jericó, a Bíblia ensina que o povo de Israel teve que arrodear durante 6 dias, e somente no 7º dia é que os muros caíram. E então, após eles arrodearem também 7 vezes. E então Jericó estava na passagem no caminho de Israel para tomar posse da terra prometida. Então Jericó teria que cair para poder o povo entrar na terra que Deus prometera para eles. Assim também acontecerá com Babilônia, né? Ao final do 6º milênio, Babilônia cairá, para que então, conforme Apocalipse 18, e o povo de Deus então, ao sair de Babilônia, Babilônia cairá, e o povo então vai estar preparados para receber Jesus ao final do 6º milênio e entrar na terra prometida. Vimos também que esse padrão ainda se repete na própria história de Jesus. Jesus entrou em Jerusalém no dia 10 de Nisan, o 10º dia. E desde o dia que ele entrou até a ressurreição, dá um total de 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então Jesus entra em Jerusalém, passa por pela traição, o sofrimento, a angústia, a morte, a cruz, o sepultamento, mas no 7º dia ele ressuscita em toda a sua glória, ressuscita em toda a sua divindade. E isso aqui também é mais um padrão de que no 7º dia haverá a restauração, haverá a vitória. E Jesus já tinha também, ao falar da sua vinda, ele falou que alguns discípulos que estavam ali com ele não veriam a morte antes que visse o Filho do Homem vindo em seu reino e em sua glória. E 6 dias depois, né, ou seja, depois de 6 dias, o 7º dia. 6 dias depois, no 7º dia, então, Jesus chama Pedro, Tiago e João e leva ao monte, possivelmente, né, pode ter sido o Monte Sinai, porque a Bíblia não diz que o nome do monte.
E lá Jesus é transfigurado, ou seja, ele é revestido no brilho da glória, que ele vai voltar nas nuvens do céu. E com ele está ali Moisés e Elias representando os salvos que subirão com Jesus, os mortos que serão ressuscitados com Moisés e os vivos que serão transladados como Elias. Então, mais um padrão aqui, Jesus esperou 6 dias para que somente no 7º dia ele então se revelasse no brilho da glória da sua vinda. Dessa maneira, nós vimos que também o próprio ministério de Jesus teve esse padrão, que foi justamente o cumprimento da última semana da profecia de Daniel, onde foi um período ali de 1 semana, ou seja, uma semana profética, que equivale a 7 anos, desde o ano do batismo de Jesus, 27, até o ano 34, um período aí de 7 anos, começando com o batismo, na metade da semana, 3 anos e meio depois, ou 1260 dias, Jesus foi morto. E 1260 dias depois, de novo, então foi Estevão que foi morto como o primeiro mártir do Evangelho, e com isso os judeus selaram o seu destino de ser o povo de Deus, rejeitaram o Evangelho, e o Evangelho passou a ser pregado aos gentios, quando houve então a conversão de Paulo como pregador dos gentios. E por fim, o próprio livro de Apocalipse termina tudo em 7. A 7ª igreja, Laodiceia, é a última igreja de Deus na terra. O 7º selo, né, é um silêncio no céu, indicando aí o fim de toda a obra de intercessão de Cristo no santuário celestial. Né? O santuário ficou o maior silêncio porque acabou, terminou. Assim como as trombetas, quando é tocada a 7ª trombeta, o véu do templo, do santuário celestial, se abre, então é vista a Arca da Aliança como símbolo do encerramento do ministério intercessório de Cristo. Na 7ª taça escuta-se uma voz lá de dentro do santuário: está feito, né? Então, ou seja, acabou, terminou, e então tudo termina no número 7, ou seja, no 7º evento, no 7º acontecimento, é o final de tudo e é também a vitória dos salvos. Dessa maneira, podemos ver aí claramente que a falha do arrebatamento secreto não foi no tempo. O tempo, eu diria que está certo ao calcular os 7 anos antes, mas foi no evento. Assim como no grande desapontamento, a falha estava na data. Então, ao procurar se prender, né, se restringir somente à data, houve essa grande falha de não entender também os acontecimentos, os eventos que ocorreriam e que teria que ocorrer antes, né, da volta de Jesus. E assim como teria que ter havido a ressurreição dos salvos e outros acontecimentos que vamos ver mais adiante. Então a falha estava aí no evento, que eles erraram de que esses 7 anos antes não seria a volta de Jesus, mas um outro evento. E que evento é esse? Bem, entendendo que agora em 2025, são 7 anos antes do final do 7º milênio, então podemos ver que a metade desse período ele ocorre em 2028. Se aqui 2025 começa agora para nós aqui é o outono, né, a primavera aqui no hemisfério sul, e lá no hemisfério norte, em Israel, né, a Europa, Estados Unidos, é a primavera. Aliás, é o contrário, né? Nós aqui do hemisfério sul estamos na primavera, né, o outono lá em Israel. E então, quando chegar em 2031, final do 6º milênio, ele ocorre na primavera, entre março e abril de 2031. Então aqui temos o período de 66 meses, né? Não se contar daqui do outono, considerando o hemisfério norte, e do outono até a primavera, do outono de 2025 até a primavera de 2031, dá 66 meses. E a metade desse período ocorre em 2028, não em 2027, porque também existe uma outra expectativa de que o final do 6º milênio ocorreria em 2027, quem toma por base o batismo de Jesus. Mas pode ser que haja também outra decepção se considerar essa data, porque pode não ser que não ocorra nada, né? Mas a cronologia indica que o 6º milênio é no final de 2030, que já inicia 2031. Isso considerando porque pelo calendário bíblico o ano 2030 termina na primavera de 2031, ou seja, já lá entre final de março de 2031, já dentro do ano 2031 pelo calendário gregoriano. Então a metade se dará aí em 2028 e não em 2027. Então a questão é, podemos esperar algum evento que sinalize esse início desse período de 7 anos?
para que a gente então possa ter digamos, até uma certa certeza ou confirmação, vamos voltar aqui um pouco e ver o que ocorreu na queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém ela foi precedida exatamente por 7 anos antes. O que ocorreu no ano 64, se você colocar na conta, inclusive, né, de 64 a 70, são 7 anos. Como do mesmo jeito que eu demonstrei aqui, né, de ponta a ponta, de 2025 a 2031, não considerando o tempo cheio. Então, de 64 ao ano 70, dá 7 anos de ponta a ponta. E o que ocorreu em 64 foi que foi nomeado, né, por Nero, ele nomeou Gessius Florus, ou, né, aqui uma forma latina, ou então Gessius Floro. Então Floro foi nomeado governador da Judéia. E esse governador Floro, ele se mostrou muito amigo dos gregos e inimigo dos judeus. E isso serviu de estopim para desencadear a guerra civil que vai culminar com a destruição de Jerusalém. Então o início de tudo foi justamente com a nomeação de Gessius Floro no ano 64 pelo imperador Nero como governador da Judéia. Na metade desse período, aí, em 66, exatamente aí entre 66 e 67, que já foi final aí de 66, ocorreu então o cerco a Jerusalém por Sestio. Mas Sestio, como viu que não ia conseguir vencer com as tropas que ele tinha, com as legiões que ele tinha, então ele abre o cerco de Jerusalém e foge, né, para um lugar seguro. E nessa fuga, os judeus que estavam lutando contra os romanos aproveitaram para perseguir os romanos. Inclusive, quase uma legião inteira morreu, né, nessa saída, né, nesse cerco que ele resolveu abrir. Cerca de 5.000 soldados romanos morreram nessa fuga. E com isso, os romanos, ao deixar Jerusalém e os judeus atacarem os romanos, Jerusalém ficou totalmente aberta e totalmente desprotegida. Foi o sinal que Jesus deu: quando vir de Jerusalém sitiada, fujam. Então todos os cristãos fugiram de Jerusalém e foram para a cidade de Pela. Então observe que foi na metade do período de 7 anos. Também isso indicando aí que um registro na metade do período também. Isso com base não numa profecia de 7 anos, mas no padrão divino de 7. Observe que esse padrão ele também se cumpriu aqui na queda de Jerusalém. Então a gente então vai buscar um outro padrão de uma data que também tem na Bíblia, que é muito repetitiva, né? E com isso a gente poder esperar que também esse padrão possa se repetir em nossos dias. E que padrão é esse? O padrão é o dia 17 do 7º mês, que pelo calendário atual equivale ao dia 12 de outubro. Aonde a gente vê esse padrão? Primeiramente a gente vê no dilúvio. A Bíblia é bem clara lá em Gênesis 8:4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Então, essa foi a primeira data aqui especificada na Bíblia, dia 17 do 7º mês, quando a arca repousou lá sobre as montanhas do Ararat. E com base nessa data, a gente vai ver que houve outros eventos que possivelmente a Bíblia não registra o início de Babel. O que a gente vai ver aqui é um padrão também para entender. Mas Babel ela teve início no ano 2030. Isso a gente se baseou na cronologia judaica, que colocou o início de Babel no ano 20º de Abraão. Ou seja, né, quando Abraão tinha cerca de 20 anos, que foi fundado aí Babel por Nimrod. E isso coloca então o início de Babel em 2030. E esse padrão 2030 a gente vai ver como ele está aqui com a queda de Babilônia, né, a cidade de Babilônia. Ela caiu no ano 539 diante das forças persas, e que a cronologia, aliás, a tabuleta, né, a crônica de Nabonido mostra que foi no dia 16 de Tishrei, ou Táchiro, como ele escreve lá. Só que Daniel esclarece que naquela mesma noite Belsazar foi morto. Então aquela noite do dia 16, no calendário bíblico judaico, era já então dia 17 de Tishrei, que corresponde a 12 de outubro. A própria história informa que isso ocorreu no dia 12 de outubro. E
mais uma vez nós vemos que essa data se repete aqui na descoberta da América, quando Cristóvão Colombo, né, ele descobriu a América no ano 1492 e que está registrado historicamente como dia 12 de outubro. E interessante é a diferença, né, da queda de Jerusalém, aliás, da queda da Babilônia para o descobrimento da América são exatamente 2030 anos. 2030 foi o ano da fundação de Babel, que deu origem à Babilônia. E então essa data pode remeter exatamente, o cálculo, né, mostra aqui no final, aponta para o ano 2030, também relacionado à questão da Babilônia, a queda, o fim de Babilônia. E isso leva também ao fechamento da Porta da Graça, porque a Porta da Graça ela se fecha antes da volta de Jesus. E esse período entre o fechamento da Porta da Graça e a volta de Jesus dá mais ou menos aí 6 meses, né, porque vai ocorrer por volta do outono de 2030 até a primavera de 2031. Pode ser que ocorra aí por volta do outono, né, outubro, novembro, dezembro. Então mais ou menos 5 a 6 meses é o período que cronologicamente aqui está medido. E essa queda de Babilônia está registrada em Apocalipse 17, que é a mulher, que é a Babilônia, e a descrição dessa queda está em Apocalipse 18. O que diz Apocalipse 17 é que os reis da terra, junto com a besta, vão destruir a mulher e tocar fogo nela. No caso aí, isso aí deixa bem claro que a mulher representa o poder religioso que monta na besta, ou seja, o poder religioso que está montado na besta, que é o poder civil. Então a religião dominando o Estado. E o Estado, então, ao se submeter à religião, nós estamos vendo hoje no mundo um movimento religioso influenciando o Estado para tomar decisões, né, conservadoras, decisões que defendem os valores morais, os valores da família. E isso é uma força religiosa que está dominando aí o mundo inteiro, não só o Brasil, os Estados Unidos, mas está avançando por toda a Europa. E os países que já são uma teocracia, né, dominado pela religião, já andam nesse sentido. E isso a gente pode ver bem claro com as ideologias da direita, né, da extrema-direita, assumindo esse papel de controlar o Estado. Então, todo esse poder religioso que envolve os protestantes, unidos católicos, espírita, e isso inclui todos os evangélicos, eles estão, então, agindo como Babilônia. Mas no final, o que diz Apocalipse? Que a besta, ou seja, o poder estatal, o poder civil, vai acabar com esse domínio religioso, porque não vai dar certo. A princípio, atualmente, vejo que eles estão seguindo uma cartilha religiosa. Inclusive, a culminação disso é o decreto dominical, né? A imposição da guarda do domingo como uma solução para o problema do mundo. E o mundo inteiro vai seguir a besta, vai fazer que seja imposto esse sinal no mundo, que todos passem a fazer um lockdown dominical. Mas não vai resolver, não vai dar certo. Então, a princípio, eles estão seguindo essa cartilha, né, de um projeto evangélico, um projeto gospel, um projeto aí religioso. Os políticos estão seguindo, tem medo hoje da força evangélica, inclusive hoje não faz mais nada sem o apoio dos evangélicos, porque é uma força que está crescendo no mundo. E dessa maneira, após essa destruição desse poder religioso, dessa influência religiosa que representa a Babilônia mística, que ocorrerá em 2030, mas percebam que esse poder vai continuar, né? O poder civil estatal junto com os reis do mundo, ou seja, né, o poder só meramente político, agora sem influência religiosa, vai continuar, porque é esse poder que vai formar a batalha do Armagedon como a última tentativa de exterminar o povo de Deus da terra. Tudo está bem profetizado e bem claro, né? E a gente está apenas procurando entender quando isso ocorrerá de acordo com a cronologia bíblica. É claro que pode haver não um erro, né? Mas uma margem de segurança de mais ou menos 10 dias. Esse menos pode ocorrer de 2 de outubro a 22 de outubro, né? Porque a data central é 12, mas 10 dias antes é 2 de outubro. Inclusive 2 de outubro é o dia do Yom Kippur judaico, né? O calendário judaico é o Yom Kippur, o dia do perdão, que na Bíblia é o dia da expiação, que é, pelo calendário judaico, é agora dia 2 de outubro de 2025. Dia 12 é o dia que nós vimos aqui, que é
17, que equivale a 17 do mês de Tishrei, né, que seria o terceiro dia da festa de Sukkot, a festa dos tabernáculos, que pelo calendário nosso atual está relacionada ao dia 12 de outubro. Mas essa diferença, né, de 10 dias também pode fazer com que, em vez de 12 de outubro, caia no dia 22 de outubro. Foi o que ocorreu em 1844. Essa data de 22 de outubro de 1844 no calendário gregoriano exatamente corresponde ao dia 12 de outubro lá no calendário de então, né, que é o calendário juliano, na época romano. Isso indica que o decreto de Artaxerxes, ele foi assinado, entrou em vigor no dia 12 de outubro de 457, ao mesmo dia da queda de Babilônia, ao mesmo dia do descobrimento da América. Então é uma data recorrente, realmente uma data que diria que é um padrão que nos traz aí essa luz. Isso pode remeter inclusive ao próprio batismo de Jesus, já que Jesus ele foi batizado no outono. E aí pode ter ocorrido o batismo de Jesus também dia 12 de outubro, se foi essa data, né? Quase 30 anos, ou seja, alguns dias antes do seu nascimento, porque historicamente Jesus ele nasceu aí também por volta do mês de outubro. Só que outubro, na época de Jesus, era o mês de dezembro, que era o mês 10, né? Hoje é outubro, é mês 10. Na época de Jesus, o mês 10 era outubro. Entenderam? Porque era o último mês do ano, no caso seria dezembro, né? Dezembro, mês 10. Porque o mês ia de março a dezembro e 2 meses foram acrescentados depois, como janeiro e fevereiro. Aí depois janeiro e fevereiro passou para o início. Aí gerou essa confusão. Mas quando Jesus foi batizado, o mês que Jesus foi batizado foi dezembro, que era o mês 10. Hoje o mês 10 é outubro, então continua sendo então, o mês do batismo de Jesus e até mesmo do seu nascimento, uma vez que ele tinha quase 30 anos. E isso pode ser uma questão só de dias. Então, de acordo com o texto do Espírito de Profecia, do livro Grande Conflito, de Ellen White, que esse texto está tanto no livro Cristo em seu Santuário, na página 56, quanto na página 328 do livro Grande Conflito, quando diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, conforme a profecia de Daniel 9:27. No ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois de seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com um grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia apontado para o Cordeiro de Deus. Então esse texto, ao mostrar, né, ao apontar que na cruz houve então um período de 4.000 anos desde a queda de Adão, quando houve o primeiro sacrifício lá de Deus ao matar o cordeiro, e com a veste do cordeiro cobriu Adão e Eva. Isso está de acordo com o texto bíblico, né? Porque esse texto ele reflete o texto bíblico. Quando colocamos o ano 27 como final dos 4.000 anos, não tem um texto bíblico que respalde isso. Mas a cruz sim, porque isso a gente vê que isso está de acordo com Êxodo 12, 3 e 6, quando Deus dá a ordem de que no 10º dia um cordeiro deveria ser separado e ser guardado até o 14º dia, para que então nesse 14º dia o cordeiro seria imolado e sacrificado. Logo então, né, o cordeiro ser separado no 10º dia para ser morto 4 dias depois. Então esse 4 dias depois, no contexto milenar, ele guarda a relação com os 4.000 anos após a queda. E daí os 4.000 anos então aponta para a morte de Jesus. Então, de maneira que se os 4.000 anos apontam para a morte de Jesus, é só somar 2.000 anos depois ao ano da morte, que foi o ano 31, lembre-se que foi no início, dia 14 de Nisan, 14 do primeiro mês, embora Israel tenha mudado para o 7º mês, né, o 7º mês passou a ser primeiro. Isso por questão aí, questão cultural ou por autoridade humana, né? Mas Deus nunca mudou o início do ano, não há registro na Bíblia, assim como ele não mudou do sábado para o domingo, ele não mudou de Nisan para Tishrei, né? Quem fez isso foram os judeus. Dessa maneira, então, ao somar 31 mais 2.000 anos para completar os 6.000 anos, então chegamos a 2031 como o último ano do 6º milênio, né, 2031, na primavera
lá em Israel, e outono aqui para nós, entre março e abril de 2031, então chegará ao fim os 6.000 anos. E de maneira que o início desse 7º ano, eles podem seguir esse padrão divino do dia 12 de outubro, né? É o que nós podemos assim esperar. Da mesma forma que eu digo que esse padrão de 7 ele está na Bíblia e é válido, e isso ocorreu em várias situações, também podemos entender que esse padrão do dia 12 de outubro, com uma margem de menos 10, mais ou menos 10 dias, né, ou seja, menos dias e mais 10 dias, dá uma margem aí entre 2 a 22 de outubro. E o que podemos entender que nesse período algo assim realmente relevante aconteça, que vai nos deixar claro que tem a ver com os 7 últimos anos para o final do 6º milênio. Esse padrão nós podemos ver que, inclusive na própria destruição de Jerusalém. Então, eu diria que não seria um engano, um engodo pensar dessa maneira, esperar que agora em outubro, entre dia 2 ou dia 12 ou no máximo 22 de outubro, tenha realmente um acontecimento de um nível assim, mundial, para que nos chame a atenção que essa data, esse padrão está certo, ele está correto. Se não acontecer nada, diante do que nós estamos estudando, desse estudo da cronologia e dos eventos, eu diria que toda essa cronologia não vale nada, não valeria a pena, não faz sentido se o padrão aqui não se repetir. Ou seja, então não estamos realmente no fim do 6º milênio, então não somos a última geração, se nada disso ocorrer. Mas se realmente ocorrer, então para a gente, então Deus está dando sinal para o seu povo despertar, por tudo que já ficou registrado na Bíblia para o nosso entendimento e para a nossa atenção, para que a gente não se tenha por inocente e não dizer que não sabia. Eu sei que tem muitos que rejeitam esses cálculos, rejeitam a questão de tempo, mas quando chega realmente a última geração, Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, não fará coisa alguma, é coisa alguma mesmo. E isso deixa claro que Deus, ele disse lá no livro de Daniel que os sábios entenderão, aqueles que buscam, que procuram aprender e também ensinar para os outros, né? A gente vê que lá na África, o pastor africano lá levou todo mundo ao erro, ao admitir, né, ao pregar que ocorreria o arrebatamento entre 23 e 24 de setembro, e ele até afirmou que Jesus apareceu a ele, revelou a ele, disse a ele que seria essa data, e ele tinha 1 bilhão de certeza de que ocorreria, mas nada disso ocorreu. Isso porque entender que Deus não dará nenhuma mensagem que contraria a sua palavra, nenhuma. E arrebatamento secreto não é bíblico, né? E a gente sabe disso. Então, o evento que está dizendo que ia acontecer, ele não é bíblico. Se ele dissesse que seria realmente, digamos assim, só a vinda de Jesus, conforme está na Bíblia, poderia até realmente haver uma credibilidade, mas dizer que seria o arrebatamento secreto 7 anos antes da vinda de Jesus e tal, é todo um ensinamento falso. Então, não foi Jesus que falou com ele, e a certeza dele não foi baseada na palavra de Deus. Então, o que eu estou mostrando para vocês é o padrão bíblico, esse padrão de 7, e o padrão também do dia 17 do 7º mês, do dia 12 de outubro. Então, tudo isso é um padrão que está na Bíblia e que a gente espera que Deus, né, dê uma mensagem para nós nesse sentido. E aí a gente fica só na expectativa para aguardar se todos esses cálculos, essa cronologia está certa, então a mensagem está certa. E isso tem que haver, vai causar uma revolução na nossa vida, se realmente tudo isso está certo. Isso é para causar uma grande mudança, porque se você realmente tem essa certeza de que o fim está chegando, né, o fim do 6º milênio está chegando dentro de 7 anos, com certeza a nossa vida, nossos valores, tem que mudar tudo, né, porque a gente precisa entender que Deus está nos chamando para a eternidade. Então a gente não tem que estar fazendo questão por esse mundo, não tem que estar aqui querendo as coisas desse mundo, que em breve vai tudo acabar, né? Pode ser até tudo bom, dinheiro, festa, viagem, passeio, casas, carro, tudo pode ser bom, mas vai acabar, não vai durar para sempre. O que vai durar para sempre é o que Deus está nos oferecendo.
E se nós realmente crermos, nós vamos fazer mudanças, vamos querer que muita coisa seja mudada em nossa vida para que estejamos prontos quando Jesus voltar. Que Deus abençoe a todos vocês.